Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, está no ar mais um CRC-SP Debate. Hoje o programa vai falar sobre responsabilidade, risco e relevância da profissão contábil. No dia 27 de maio, comemoramos 70 anos da criação do Decreto-Lei número 9.295, que regulamentou a contabilidade e permitiu a criação do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, e dos Conselhos Regionais de Contabilidade, os CRCs. Os debatedores analisarão os caminhos percorridos pela contabilidade, as mudanças no perfil dos profissionais, a chegada da tecnologia, a pressa fiscal do SPED como ponto positivo no empoderamento da profissão e a participação direta e indireta da contabilidade no atual cenário político e econômico do país. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nossos estúdios Gildo Freire de Araújo, presidente do CRC-SP e contador, Jair Gomes de Araújo, presidente do Sindiconte de São Paulo, e Ângela Zequinelli Alonso, conselheira do CRC-SP, auditora. Bom, para começar o nosso debate, eu queria que vocês falassem sobre quais são os caminhos percorridos pela profissão contábil. Bem, da parte dos sindicatos contabilistas de São Paulo, nós temos bastante relação com o tema, que principalmente da relevância da profissão contábil. Nossa entidade, fundada em 1919, portanto, 97 anos, caminhando para o centenário, é a primeira entidade no estado de São Paulo e a segunda no Brasil. Portanto, berço de diversas entidades. Então, o sindicato, em relação à relevância da profissão contábil, contribuiu e contribui permanentemente com a passagem de diversos líderes pelos sindicatos contabilistas. Então, nós temos muito orgulho e entendemos que contribuímos efetivamente para esses 70 anos da profissão contábil. Gildo, e o que é, quem atende, como atua? Então, o Conselho Regional de Contabilidade, uma autarquia que completa 70 anos agora no mês de maio, vem num desenvolvimento constante, visando sempre levar o profissional da contabilidade o valor que tem a profissão e buscando e visando sempre o desenvolvimento, para que ele tenha sempre uma condição melhor de atuação no mercado. O Conselho tem como prerrogativa o registro profissional, a fiscalização e, mais recentemente, o desenvolvimento profissional, que foi aí um complemento em tudo aquilo que o Conselho pode e deve fazer em prol da classe. Então, nessas três linhas, o Conselho vem atuando de forma permanente e sempre próximo do profissional da contabilidade, e a gente vem estimulando que ele participe cada vez mais do CRC, para que a gente tenha esse desenvolvimento conjunto e possa oferecer cada vez mais aquilo que o profissional espera do Conselho Regional de Contabilidade. Tá. Ângela, em relação a um pouco da história no Estado e até relacionado às entidades congraçadas. Então, a contabilidade, ela sempre existiu, tá? Desde a época da contagem dos rebanhos. Agora, é interessante aqui no estado de São Paulo, porque se a gente pensar na época de Dom Pedro, São Paulo praticamente não existia, tá? Aí, quando começou a atividade econômica mais forte aqui em São Paulo, no interior, com as fazendas, né? Aí começou a haver um maior destaque da contabilidade, e isso tudo é muito recente, se a gente pensar, porque quando São Paulo fez aquele boom por causa do café, aí sim o Porto de Santos ferveu, né? Foi aí que a contabilidade começou a tomar um vulto mais de sociedade, foram criadas entidades, foi criado o sindicato. Nós estamos falando de 1919, o sindicato. 1919. A partir de 1930 que houve realmente uma expansão na nossa profissão, né? E o que nós temos hoje é tudo muito recente, tá? Quando a gente compara com países europeus que têm uma história, né, de milênios, no que nós temos aqui no Brasil é uma coisa muito recente. Gildo,
a gente nota que houve uma grande mudança no perfil do profissional. Atualmente, quem é o contador? O profissional da contabilidade é aquele profissional que está junto com o empresário, junto com as organizações, no desenvolvimento dessas empresas, desses negócios. Ele passou a ser peça fundamental de apoio na gestão. Então, o profissional, ele percebeu a necessidade desse desenvolvimento. Hoje ele tem ele desenvolve múltiplas ações e conhecimento que ele precisa ter para que ele atue profissionalmente. Então, a sociedade vem reconhecendo cada vez mais esse valor que tem o profissional da contabilidade. Então, isso, com o passar do tempo, e como a Ângela mencionou, o Jair, é um prazo curto, que tem exigido cada vez mais esse destaque, essa necessidade do profissional acompanhar as demandas do mercado. Então, desculpa interromper, Gildo, mas já interrompendo, tá? Com essas normas, a adoção das normas internacionais aqui no Brasil, tá? Que são as IFRS, mas já são as nossas normas, houve um ciclo de aprendizado, tá? Muito grande e muito rápido, tá? E pela experiência que se tem, quando lá para trás foi criada a Lei 6.404 de 76, que houve um tempo, a lei determinada, um período de adaptação, mas houve um tempo de adaptação maior do que o esperado. Agora também, nós temos as normas aí praticamente recentes, e a gente sabe que existe um enorme mercado, principalmente pequenas e médias empresas, que ainda não adotaram as normas de contabilidade na sua totalidade. E isso requer do profissional, tá, aquele que já está no mercado, uma atualização muito forte, tá, e uma educação profissional continuada. Tá? Ele tem que estudar, ele tem que se aprimorar, ele tem que conhecer e ele tem que buscar principalmente a predominância da essência sobre a forma. De uma maneira bem simples, tá? Se o contrato diz alguma coisa, mas o conteúdo do contrato é outro, a contabilidade tem a obrigação de registrar o conteúdo do contrato e não simplesmente pelo formato que ele foi feito. E essa adoção e essa busca de uma proximidade, de uma informação que tem uma leitura para a sociedade, para o usuário, de uma forma universal, quer dizer, os países têm na mesma linguagem a contabilidade, isso facilita o entendimento. E eu acredito que isso proporcionou esse desenvolvimento e também um desafio para o profissional, porque ele tem que buscar cada vez mais, como a Ângela disse, esse desenvolvimento e é constante. Hoje nós temos normas que estão sendo editadas, estão em audiência até para uma análise preliminar, mas que vão sair, que ela tem como foco sempre dar um norte e definir critérios de registro, de contabilização, de procedimentos. Isso é um desafio, não é, Jair? E o Jair, o sindicato tem também essa participação dos profissionais cada vez buscando conhecimento. Eu acho que dois pontos importantes que foram citados pela Ângela e pelo Gildo é a questão da participação do contabilista, do profissional da contabilidade na formulação da norma, das normas e também na própria regulamentação. Foi citado aqui as audiências públicas. A nossa participação é bem pequena nas audiências públicas. Então, ir lá, dar seu palpite, dar sua posição, criar situações que permitam que o legislador melhor edite a norma. Então, a nossa participação como contador é fundamental. E essa nova visão do contador, essa questão da gente ter esta nova participação é fundamental, uma vez que as leis nos atingem diretamente e atingem também os nossos clientes, as nossas empresas. Então, a importância da participação e da multiplicidade hoje que o contador tem de ter, tem que atuar na área de informática, atuar na área de economia e buscar essas informações para que ele possa fornecer ao seu cliente, ao seu empregador, todas as condições para a melhor tomada de decisão. E as entidades congraçadas que atuam no Estado de São Paulo têm esse foco e essa preocupação. Cada um tem a sua limitação de atuação, de área, de foco. Agora, o que a gente sempre clama e pede muito é a participação do profissional da contabilidade. A gente precisa ter ele conosco participando das atividades que são realizadas, que a gente tem o objetivo de levar conhecimento, mas que eles possam nos trazer também demandas, que isso fortalece as entidades e possa também se desenvolver cada vez mais e oferecer cada vez mais para o profissional, que é aquilo que as entidades se propõem a fazer. Então, a gente precisa da participação de vocês, dos profissionais da contabilidade, para a gente fortalecer isso e poder oferecer cada vez mais. Gildo, me permita citar o exemplo da própria GFIP. Nós fomos procurados lá na nossa entidade por um grupo de profissionais que foram autuados pela própria multa da GFIP.
Em conversa com o Gildo e com o próprio Márcio, presidente do SESCOM, nós fomos a Brasília. E não sei se o Gildo teria mais algum detalhe que a gente possa falar sobre essa ação, que trouxe alguns benefícios e existe já aprovado na Câmara a isenção das multas, principalmente para as GFIPs negativas. Não sei se tem alguma notícia. Então, Gildo? na verdade, o deputado nos reportou isso, dizendo que houve aprovação na Câmara e que agora tem todo um trabalho de aprovação no Senado. E é isso que nós, profissionais, agora precisamos buscar e... Assistir a TV Senado, então? Não, na verdade é atuar em prol que a gente possa ter também esse entendimento, que ele é muito importante e é necessário, porque por tanto tempo que se passou na obrigação de entrega de uma obrigação acessória, nunca se exigiu tanto como agora nessa prestação de contas. Eu acho que o fisco ele tem que pensar também que o importante é receber as informações e não ficar preocupado em autuações. Ninguém está aqui disposto a querer fazer isso, né? Os profissionais buscam cada vez mais qualificação e estão preocupados em atender às exigências legais. Mas era uma informação que não causou tanto impacto e que, na verdade, um prejuízo muito menos para o fisco. Perfeito. Então, acho que é de bom senso até, né, que isso passe e que o Senado possa aprovar na forma como foi conduzido, porque... Não tem nenhum prejuízo a ninguém. Então, Ângela, acho que aí essa questão, e Gildo também, acho que nós percebemos que nós temos muita força. Então, a partir do engajamento do contabilista, do profissional de contabilidade, junto às entidades de classe, permite que a gente demonstre força. Nós temos muita força. Então, nós normalmente acatamos algumas legislações e por meios legais e por meios de acumular forças com os contabilistas, né, nós podemos buscar algumas alterações importantes que beneficiam de forma direta o contabilista. Eu acho que é super importante as nossas entidades de classe atuarem principalmente nesse momento político, não só econômico, mas também político que nós estamos vivendo. A gente precisa ter uma varredura ética, eu acho que as nossas entidades precisam atuar nesse sentido. Né? A gente quer uma coisa melhor do que está aí para os nossos filhos. Né? E os sindicatos, principalmente, eles podem nos representar, no caso do Sindicato dos Contabilistas e das demais entidades congraçadas também. A gente só fala sobre as entidades congraçadas, mas eu queria falar quem são as entidades congraçadas. Por favor. Nós temos o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o IBRACON, que é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, a APGESP, que é a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, SESCOM, e a ESCOM, que é o Sindicato das Empresas Contábeis e a Associação das Empresas Contábeis, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo e a Federação dos Contabilistas de São Paulo. Exato, E cada uma tem a sua atuação, o seu espaço e aquilo que ele pode realizar em prol do profissional. E é sempre importante que a gente tenha essa participação de vocês e a gente possa, então, pegar esses anseios e transformar em resultados. E é isso que a gente clama da participação dos profissionais. A gente quer que as entidades estejam à frente, mas a gente precisa dos profissionais puxando as entidades para frente. É uma responsabilidade de todos, de né? todos. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos já. Você está ligado na TV CRC-SP. O CRC-SP Debate está de volta. E hoje estamos falando sobre responsabilidade, risco e relevância da profissão contábil em 70 anos de regulamentação profissional. Gildo, a Ângela falou rapidamente no bloco anterior sobre as normas. Por que essas normas surgiram? Surgiram por uma necessidade que as demonstrações contábeis, as peças de uma informação contábil tenham uma universalização geral nos países, né? Que se fale a mesma língua e que tenha o mesmo conteúdo. Então, a convergência no Brasil das normas foi importante porque aí o Brasil passou a fazer parte desse universo e trazendo para a contabilidade brasileira também essa forma de demonstração mais fácil de ser entendida. Mais simplificada. Então, né? Isso é uma necessidade e foi aí um desenvolvimento bastante positivo para a classe, para a profissão e para a contabilidade brasileira que passou a fazer parte desse universo.
mundial. Gildo, só de forma complementar e ilustrativa, né, nós temos lá o balanço italiano na nossa empresa. Então nós tínhamos uma certa dificuldade de fazer todo esse trabalho. E hoje, maravilha, né? Porque as informações, a única dificuldade é a linguagem, né? São né? uniformes. A linguagem, porque aí você usa um Google, um tradutor, resolve. Mas toda a metodologia, toda a forma, como depreciar, como utilizar, como classificar, é todo na mesma formato. Então permite um entendimento muito rápido. Isso que é bacana, porque quando a gente fala em contabilidade, tá? O empresário, o mercado, que é o usuário da contabilidade, ele não tem essa noção de que contabilidade é o negócio, tá? Porque isso tudo expandiu porque começou a se fazer negócios internacionais, importações e exportações, principalmente internet, facilidade de negociação com países. Isso é muito recente. E isso levou à necessidade de uma linguagem única na contabilidade. E o empresário, o usuário, não tem noção de que a contabilidade tem todo esse poder, né, de levar uma informação uniforme a qualquer ponto do mundo. Não sei se vocês lembram, no passado havia alguns testes, né, e algumas auditorias, algumas empresas de contabilidade até soltaram alguns informes, pegavam um balanço em russo, dava lucro. Na hora de fazer a conversão para o padrão americano, dava prejuízo. Trazia para uma outra língua. Então, a contabilidade internacional, que é a linguagem dos negócios, a contabilidade é a linguagem dos negócios, permite assim que a gente possa enxergar o mesmo balanço na mesma situação. É lógico que ainda nós temos um caminho a seguir. Existem países ainda que não aceitaram efetivamente toda a conversão. Mas o Brasil demonstrou uma força muito grande na hora que o Conselho Federal de Contabilidade resolveu assumir toda essa questão da internacionalização da contabilidade, permitindo e também traduzindo com a ajuda muito grande do próprio IBRACON, todas essas normas, permitindo assim que o Brasil hoje, nosso contador, está em pé de igualdade com muitos países. Isso melhorou muito e cresceu a nossa profissão. Essa convergência ela foi muito necessária, justamente por isso que foi dito, né? Essa participação estrangeira, tanto do Brasil fora como do exterior aqui no Brasil. Então foi muito necessário e foi uma adoção importante para o Brasil, porque você consegue hoje ter uma interpretação muito fácil. Eu lembro há pouco tempo que nos clientes que a gente atende, tinha a necessidade de você fazer uma demonstração na nossa língua, depois você tinha que fazer uma demonstração para um outro país, então a gente tinha um trabalho que... Com outras normas, né? Mudando a forma de contabilização. Não agregava, né? Não agregava resultados. Então, isso foi uma grande oportunidade e o Brasil adotou, e nós estamos em implantação ainda, tem empresas que estão adotando. Nós temos na área pública, que está em plena adoção agora, que é de suma importância, nós tínhamos uma... não vamos chamar uma irrealidade, mas não tinha uma verdade nas demonstrações da área pública, porque a gente não conhecia, né, os números, o que se apresentava, o que o município tinha na sua E era regime de caixa, né? Não demonstrando os riscos. Então, né, essa adoção, você vê, ela é muito positiva porque hoje nós temos uma realidade mais presente, uma coisa... A gente pode fiscalizar, né? A gente tem como avaliar efetivamente, porque ali é uma verdade, né? E devemos enaltecer o trabalho do Conselho. O Conselho pegou firme sobre as questões das normas IFRS para os órgãos públicos. Eu acho que é um trabalho bacana e que o CRC tem méritos aí e é muito importante para a classe contábil. As entidades congraçadas atuaram fortemente também nesse desenvolvimento. O profissional demandou aí de muito aprendizado, né, até para poder conseguir desenvolver todo esse trabalho. E a gente percebeu que houve todo engajamento em todo o estado, né, assim como nos outros estados também, e também aí com a participação do federal nesse desenvolvimento. Então isso foi importante e por isso que os profissionais têm que buscar cada vez mais esse desenvolvimento. E o interessante é que o profissional da contabilidade, tá, ele conhecendo as normas brasileiras de contabilidade, ele está apto a atuar em qualquer país que tenha adotado as mesmas normas. Tá? Falando sobre evolução dentro da área profissional, a educação profissional continuada tem uma grande relevância, né, Gildo? Tem, porque hoje não tem outro caminho, senão, eu não diria somente na nossa profissão, mas principalmente na nossa, que tem um engajamento muito grande dentro das organizações. O profissional da contabilidade hoje ele atua na gestão, nas decisões, enfim, ele tem um leque muito grande de atuação dentro das organizações.
E isso naturalmente desenvolve o profissional e ele tem que buscar conhecimento. Então, o desenvolvimento profissional cada vez mais faz parte do dia a dia. Quando a gente pensa numa formação acadêmica e a gente vai lá premiar os melhores alunos, ou então uma formatura de alunos, a gente dá o recado, a gente fala, ó, hoje eu termino um ciclo, né? Que é essa formação necessária para que você possa atuar na profissão. Que é um começo, né? E é um começo do desenvolvimento diário, porque eles acham que terminou ali, agora é trabalhar, mas não é. Agora ele tem que buscar cada vez mais esse desenvolvimento, porque ninguém vai bater na sua porta pedindo para você realizar um trabalho e perguntar se você está preparado. É o contrário, você tem que se preparar para poder atuar. O mercado Quando aparecer a isso. oportunidade, você tem que pegar e desenvolver. Então, quer dizer, isso exige de você cada vez mais esse desenvolvimento constante. Então, a educação continuada, ela vai fazer parte da sua vida profissional sempre. Não tem outro caminho. Né? Hoje nós temos algumas obrigatoriedades, né? Então, por exemplo, o auditor, né? Até um tempo atrás era somente o auditor que era registrado na CVM, agora não. São todos aqueles profissionais de contabilidade que exercem atividade de auditoria. Tá? Nós temos também os preparadores. O que são esses preparadores? Os responsáveis técnicos, tá, pelas demonstrações contábeis, o contador que assina e alguns detalhes também que estão na norma. Nós temos o CFC ali diz que vai chegar até 2020 né, com 100% dos profissionais de contabilidade fazendo educação, cumprindo no mínimo as 40 horas de educação profissional continuada. É uma forma de motivar, né, e de proporcionar educação para toda a classe. E isso tem como único foco esse desenvolvimento. Mas eu acho... Peraí, deixa eu só discordar um pouquinho da colocação, porque eu acho que essa é uma necessidade do nosso profissional. Né? Não existe mais espaço para aquele profissional que fica só cumprindo a obrigação fiscal. Exatamente. Eu acho que a coisa é muito além, o alcance é muito maior. Então, o profissional tem que buscar esse conhecimento, essa atualização, essa especialização, e tem que ir atrás para ele se colocar melhor no mercado. E o mercado, e aí sim as entidades congraçadas devem colocar ao mercado e explicar que se o mercado não aceitar que esse profissional da contabilidade subiu um patamar e agora ele trabalha com as informações de forma unificada internacionalmente e essas demonstrações devem ser transparentes, reais. Essa empresa que não aceita essa transparência, ela praticamente está fora do mercado. Nós estamos falando, inclusive, de normas de órgãos públicos, as normas públicas, IPSAS. Tá? Porque se um órgão público não absorver essas normas internacionais, ele não vai estar dando a transparência necessária e que hoje é o que nós estamos exigindo. E nós entendemos que nós, como entidade de classe, temos dado esta possibilidade. Vou falar primeiramente, logicamente, dos sindicatos contabilistas, onde nós temos recebido no nosso chamado escritório contábil modelo, profissionais de toda recém-saídos da universidade, profissionais que estão numa forma de reciclar, às vezes estavam numa área financeira e não conhecem a amplitude, as modificações do mercado, estão buscando reciclar, porque eles estão entendendo da necessidade na hora de recolocar no mercado, entender todas essas alterações que ocorreram muito rapidamente, né? Principalmente a partir de 2007. Nós temos também grupos específicos, o próprio Conselho tem mantido às segundas-feiras os temas técnicos, os sindicatos contabilistas mantém grupos específicos na área tributária, tem o Centro de Estudos que tem 67 anos e nós temos um centro de estudos temático só para IFRS, só para a implantação do IFRS. Então, as entidades, além de diversos cursos, treinamentos, isso com o Conselho e o próprio SESCOM também, que toma uma grade de cursos e permitindo assim, que principalmente o associado se empodere dessas informações e busque essa empregabilidade. Então, nós da entidade estamos prontos para receber os alunos, profissionais que precisam ser reciclados, para trazer a ele em condição de competir no mercado. Olha, não são só os profissionais que estão entrando no mercado, não. Eu já estou há muito tempo no mercado, tá? E eu estou participando ativamente de todos os treinamentos sobre o novo relatório do auditor, que ele teve uma mudança substancial, né, para atender às necessidades do mercado.
porque o mercado achou que o que vinha sendo adotado no relatório do auditor, que não é antigo, que é recente, foi recentemente alterado, não era o suficiente. Então, estão alterando novamente, já entra em vigor sobre as demonstrações contábeis encerradas a partir de 31 de dezembro desse ano, né? E nós estamos aprendendo tudo de novo. E eu estou aqui lembrando da época, quando eu comecei na contabilidade, né, que não tinha nada disso, era uma coisa muito arcaica. A evolução foi muito positiva, né? Esse desenvolvimento todo da profissão, ele se fez necessário não só do profissional buscar conhecimento, mas também de toda a tecnologia existente, de todo o suporte que você tem necessidade de utilizar para o desenvolvimento do trabalho. Até aproveitando isso que a Ângela falou e até para concluir o nosso debate, a gente sabe que essa evolução e essa busca constante de informação e de reciclagem, ela se faz necessário. Então, hoje, qual que é o profissional que o mercado espera dentro da contabilidade e qual que é a participação direta e indireta da contabilidade dentro desse cenário político? A expectativa que se tem no mercado é de um profissional dinâmico, que passe essa credibilidade do trabalho que ele realiza, que dê para o usuário dos seus serviços a confiança nessa relação ganha-ganha, porque o mercado espera que ele tenha profissionais que atuem de forma bastante ética, responsável e que ele tenha essa segurança no que ele desenvolve, porque o empresário tem que se ater no negócio dele, no conhecimento que ele tem, no seu produto, no seu negócio, que ele tem a capacidade de desenvolver e não se preocupar com assuntos técnicos ou burocráticos que ele deixa para um profissional desenvolver. Então, o profissional da contabilidade tem essa responsabilidade e é o que se espera, né? Desse comprometimento e dessa participação na gestão que ele possa oferecer e agregar resultado para quem o utiliza. É importante também o posicionamento do profissional. Nós percebemos hoje que em empresas, muitas dessas informações, elas vão à frente e na hora de discutir a fundo essas informações, o profissional de contabilidade está ausente. Então é importante que o profissional gere informação, a informação seja confiável e também ele participe, porque a interpretação dessas informações é fundamental. Porque às vezes a informação vai para uma reunião, é tomada uma decisão, e a decisão é tomada por outros profissionais que não sejam o contador. E isso distorce a realidade. E essa conscientização do empresário, essa visão que o contador é fundamental nesse momento de tomada de decisão, tem mudado. A gente tem percebido que mais contadores hoje participam de reuniões importantes, da alta cúpula, influenciam e participam diretamente dos conselhos fiscais, mostrando os riscos e os acertos e as possibilidades de crescimento dentro da empresa. Porque é o profissional ideal. Ativo, né? E ideal também, é a pessoa onde você deve consultar em determinados momentos. É lógico que nós não somos os super-homens, mas nós temos o importante, que é a informação. E essa informação é fundamental para a tomada de decisão. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso programa. Voltem sempre. Parabéns pelos 70 anos de regulamentação da profissão. O programa de hoje termina aqui. Fique por dentro de tudo que é notícia no setor contábil com a programação da TV CRC-SP. Curta também a nossa página no Facebook, CRC-SP Oficial. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP, a TV da contabilidade na internet.